Fluminense tá eliminado da Libertadores. Talvez a última coisa que você queira falar nessa sexta-feira, nesse sábado, não sei quando você tá assistindo, seja sobre Fluminense. Mas, vamos falar. Essa daqui é a análise individual dos jogadores. O Fluminense empatou, foi eliminado pro Barcelona de Guayaquil. E aqui a gente vai avaliar, não, independe aqui se Roger Machado já foi, será ou não foi ainda demitido. Aqui a gente vai falar da análise técnica e tática dos jogadores. A atuação é dos jogadores. Beleza? Peço para que você se inscreva, dê o seu like aqui embaixo. E comenta, eu quero saber as suas notas também. Eu dou notas aqui, mas quero saber as suas notas também para os jogadores nessa partida. E aqui embaixo tem o link da 1xBet, casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor. Vai lá, faz seu depósito. Vai lá apostar no Fluminense contra o Atlético Mineiro. Ou contra a gente também, né? Vamos embora. Começar com o Marcos Felipe, agradecer ao Léo Montevini, que foi quem fez esses cards aqui, novos pra mim, muito maneiro. Bem, com o Marcos Felipe, a atuação de Marcos Felipe, ela, no todo, considerando ida e volta, foi péssima, não foi boa. Mas nesse jogo, ele vai ficar com 6,5, apesar de não ter culpa no gol e ter feito uma ótima defesa ali naquele lance do chute de Mastriani de fora da área. Assim, é nítido que hoje Marcos Felipe não poderia ganhar nota tão alta, ainda mais depois da falha que ele quase tem no primeiro tempo e tal. Fica o ponto de que não teve culpa no gol, mas aqui a nota é sobre esse jogo, né? Teve culpa no jogo de ida. A nota é sobre esse jogo. Sobre esse jogo é um fato de que Marcos Felipe precisaria voltar a ser um pouco mais seguro, algo que ele não vem sendo. 6,5 também tem esse ponto aí de crítica, mas como eu falei, a nota é para esse jogo aqui. E Samuel Xavier e Egídio, deixa eu afastar pro canto aqui. Samuel Xavier e Egídio. Vamos lá. É complicado porque, só vou deixar claro, assista a análise pocket. Eu não achei que o Fluminense fez uma partida horrorosa, considerando os 90 minutos. Mas também, por outro lado, eu preciso dizer que esses dois aí, apesar da montanha de cruzamentos errados, Samuel Xavier errou 5 e Egídio errou 8, mas o Egídio acertou 3, Samuel Xavier 2. Eles não foram tão mal assim no jogo. A partida de Samuel Xavier no primeiro tempo, principalmente, é até boa. Eu faço uma live no Instagram na hora do intervalo, elogiando a partida de Samuel Xavier. Muito presente no ataque, participando muito. Enfim, e Egídio até vi algumas críticas a Egídio, mas acho que a bater encaixou morto. Dessa vez Egídio não fez uma partida tão ruim. Acho que pecou nessa questão, e algum outro lance ali na frente, mas nada que também seja demais. 6,5 para Samuel Xavier, 5,5 para Egídio. Achei que, na verdade, as laterais que foram grandes problemas ao longo da temporada, em alguns momentos Egídio, mais recentemente até Samuel Xavier, não foram o problema, as laterais não foram os problemas que causaram essa eliminação. Vamos pra Nino e Lucas Claro na zaga. Já a zaga, aí eu acho que foi mais decisiva. A partida de Nino não é tão ruim. A partida de Nino é uma partida na média, tanto que ele leva a nota 6. Eu não tenho muito a destacar sobre Nino, confesso. Foi uma partida muito apagada dele. Quando a gente olha todos os pontos ali, seja desarmes, Nino não aparece. As rebatidas, né, que são lances ali dentro da área e tal, Nino deu 5, até Lucas Claro dá mais do que ele e tal. Mas foi uma partida muito na média de Nino. Não foi uma partida completamente ruim, não foi uma partida boa, não foi uma partida que ele apareceu. Porque também não foi muito exigido. Tem esse ponto aí. Nino não foi muito exigido nessa partida. Agora Lucas Claro foi. E assim como contra o Criciúma, ele falha no lance do gol, a mesma falha. Gabriel que falha. Ele dá condição ao jogador porque ele tá fora da linha. A marcação do Fluminense tá aqui, ó. Então vamos botar aqui 4 jogadores. Ele tá aqui. E é ele que dá condição ao atacante que tá aqui. Lucas Claro falhou no gol. Faltou uma pastilha aqui. Lucas Claro falhou no gol. E já tinha falhado num lance antes, num lance anterior. Quando, por exemplo... Peraí que tocou aqui um negocinho, porque eu tava achando o lance aqui que ele falhou. Ele tava errado na linha. E já tinha falhado num outro lance... Aqui, ó.
quando o Leão cabeceou errado no primeiro tempo, que ele demora também. Aquela cabeçada no final, no início do segundo tempo, que o cara era só raspar de cabeça e cabecear pro alto, ele ali também vai atrasado. Foi uma partida ruim de Lucas Claro. Totalmente ruim? Não, como eu falei, foi o cara que mais tirou a bola da área. Todo cruzamento na área, rebatida, saindo, né? Mas nota 2. Péssima partida de Lucas Claro. Aliás, não foi péssima não, foi ruim, porque vocês vão ver o que é péssimo um pouco mais pra frente. André e Martinelli. Vamos pra esses dois aí agora. E bem, assim, sobre esses dois, eu vou começar por Martinelli. Ou melhor, vou começar por André, ok? Vou começar por André. André fez uma partidaça. E eu vou analisar os dois juntos, né? Vamos pros dois juntos. André foi o que a gente esperava que Martinelli fosse. Durante a live, veio um comentário falando algo que como... ano que vem a gente vai tá melhor porque nosso time vai ter jogadores que são jovens esse ano e no ano que vem vão estar mais experientes e tal, enfim. E era o que a gente esperava de Martinelli. Foi Martinelli que pegou no ano passado e ganhou essa experiência, etc. E aí quando a gente viu na Libertadores isso não aconteceu. Na verdade o que a gente viu na Libertadores foi um Martinelli e foi um André que, quando o Martinelli não jogou na ida contra o Cerro, dominou o meio de campo, jogou muito, e que viu o Martinelli que no primeiro jogo falhou, mas isso aqui não é a nota do primeiro jogo, e no segundo jogo também falhou. Não foi uma boa partida de Martinelli. Longe de ser péssimo, é aquilo que eu sempre falo, e a partida de André foi disparado melhor em campo. André, é uma pena que André, e vocês vão ver o próximo, eu vou falar disso também, é uma pena que talvez a partida mais memorável de André pelo Fluminense, a partida que a gente vai lembrar daqui um bom tempo, de André tenha sido essa merda de eliminação, uma partida de eliminação. Mas foi isso que aconteceu, foi uma partidaça. André se destacou muito, foi um cara que errou poucos passes, um dos caras que se destacou nos desarmes, enfim, foi o cara que a gente teve confiança, foi o cara que deu a saída de bola, foi um cara que entregou bem, a bola vinha no pé dele e saía bem, fez a ligação com o ataque. André foi um ótimo jogador nessa partida. Enfim, né? Vamos para a próxima parte, porque aí falando de partida memorável e ruim, né? E ser ruim, Paulo Henrique de Chagas Lima, o Ganso. A nota de Ganso é até aquele momento, tá? Só pra deixar claro, eu sempre falo isso. Gabriel, mas você deu essa nota pra ele? Cara, a nota que eu dou, o meu critério é diferente, pode ser diferente do seu e tal. Enfim, tô só fazendo esse disclaimer aqui. Porque Ganso saiu no momento em que ele tinha uma nota 7. Tava bem, tava articulando jogadas. Ai, Gabriel, mas ele só dá passes pra trás e tal. Não, eu tava articulando as jogadas. Tava achando jogadores, tava achando jogadas, tava participando do jogo. A grande crítica que a gente tem a Ganso, de não estar ávido na marcação, de não estar participando, tava. Tinha dado aquela bicicleta que, meu Deus, se entra, meu amigo. Assim, eu nunca vou fazer uma tatuagem, mas eu acho que se um dia eu fosse obrigado a fazer uma tatuagem, seria aquela bola se ela tivesse entrado. E o Fluminense tivesse classificado, sido campeão da Libertadores com aquela gol de bicicleta. Infelizmente saiu. Então não tem como avaliar a queda de produção de Ganso, que provavelmente aconteceria. Provavelmente, mas não aconteceu. Já sobre Iago, assim, uma partida ok de Iago. Participando bem, chegando perto e tal, participando do jogo, se esforçando, aquilo sempre que a gente vê, mas faltando o a mais ali. Participou bem da maioria das jogadas. Sai dele, inclusive... duas jogadas, uma jogada pela esquerda em que quase resulta, ele participando com o Luiz Henrique e com o Egídio, que uma jogada pela esquerda no segundo tempo. No primeiro tempo, uma jogada pela direita dele, em que aí ele vai participar e dá um ótimo passe, se eu não me engano, para Samuel Xavier e a defesa do goleiro. E Iago participou bem, mas assim, você quer saber a minha opinião sobre Iago, etc? Nonato, vai lá no raio-x de Nonato. Iago foi exatamente isso nesse jogo. Tá jogando como um ponta volante, tá entregando marcação, tá entregando parte física, etc. Mas a gente não pode negar que falta ainda alguma coisa, né? E aí a gente tem Luiz Henrique no ataque e tem Frederico Chaves Guedes, o Fred.
E antes de eu dar a nota deles, vou perguntar, você já se inscreveu aqui no Raiz Tricolor? Fica a pergunta, já passou no link da 1xBet, que tá na descrição? E o like, você já deu? Faz isso aí, dá uma moralzinha aqui pro canal. Fred e Luiz Henrique. A nota de Fred que tava escrita aqui era 5. Sendo bem sincero, até o gol. Eu não atualizei a nota depois do gol. Eu vou... Cara, ok, pode me chamar de pipoqueiro. Isso aí. Eu tenho medo desse seu último jogo de Fred. Eu tenho medo da representatividade disso, do último jogo de Fred na Libertadores. Vou dar essa nota aqui pra Fred. Lutou, vou fazer a análise da partida, mas dane-se a nota, tá? Lutou, fez o gol de pênalti no final, perdeu um gol cara a cara. Mesmo impedido, isso tem que ser pontuado. Dividiu, brigou, errou passes. Por sinal, tem que se destacar isso. Fred, de novo, errou 3 passes dos 22 que tentou. Nem foi o que mais errou passe. O que mais errou passe foi Iago Felipe, por sinal. Mas errou passe bobo. No lance mesmo que saiu o gol do Barcelona, ele erra um passe bobo. No primeiro contra-ataque, né? E depois o Fluminense recupera a bola e quem perde a bola é Casares. E assim, tá feita uma análise sobre Fred. Ótimo que tenha feito o gol no finalzinho. A gente não perdeu, né? Uma derrota menos aí. Sai invicto, fora de casa na Libertadores. Pra estatística futura isso é importante. E pra ele também, fez mais um gol. É o jogador com mais partidas. Pra mim o maior ídolo do Fluminense. É o jogador com mais partidas na história do Fluminense na Libertadores. É o segundo maior artilheiro da história da Libertadores. Eu não vou dar nota pra Fred nesse jogo, sério mesmo. Já pra Luiz Henrique, pega a análise de Iago e traz pra Luiz Henrique. Luiz Henrique foi, assim, um pouquinho pior do que Iago, porque falta a vontade que Iago tem, a força, a potência que Iago tem. Luiz Henrique criou jogadas, participou ofensivamente, mas assim, foi até um limite que precisaria de estar acima pra gente classificar. Precisaria de algo diferente. Precisaria que um daqueles cortes que ele dá e que limpa 3, limpar 3 realmente. Faltou um a mais. E assim como toda a atuação do Fluminense. Por mais que o jogo tenha sido 1-1, faltou algo a mais pro Fluminense ali, em algum momento. E aí a gente poderia entender que esse algo a mais viria do banco, certo? Certo? Não, agora você vai dizer que tá certo, né? Complicado. Assim, Casares e Kaique. Eu não vou dar nota 0 pra Casares, tá? Não vou dar. Não vou dar nota 0 pra Casares. Mesmo ele entrando e errando o mesmo número de passes ali, enfim, errando 2 passes, nem é uma quantidade tão grande. Mesmo ele não acertando nenhuma finalização, mesmo ele tendo no jogo 8 cruzamentos e os 8 cruzamentos errados, alguns ridículos, inclusive. Mesmo, enfim, tem uma série de motivos pra eu dar a nota 0 pra Casares, mas assim, não foi nota 0. Ele, por sinal, curiosidade, ele é o segundo que mais desarmou. Egídio foi o que mais desarmou, deu 4 desarmes, e Casares foi o segundo com 3 desarmes. Casares erra, claramente, tem muito motivo, mesmo sendo ele o cara que perde a bola no primeiro gol no gol do Barcelona, ele perde a bola que dá o perde bola moscando no primeiro tempo. No meio de campo, e perde a bola moscando e o primeiro gol do Barcelona sai assim. A nota dele é 1. Tem essas 2 questões positivas aí que eu citei, além de que 2 pauladas de esquerda ali que ele meteu, absurdas, né? O lance já tava parado, ok, mas... E eu não vou dar a nota 0 pra Casares, porque se eu desse a nota 0 e eu dei poucas vezes 10 e 0, eu evito muito de dar, tirando o Felipe Cardoso ano passado. Se eu desse a nota 0 pra Casares, eu não poderia dar nota 0 pra Kaique. Eu normalmente, o meu critério pra dar a nota 0 eu achei alguma coisa de bom do jogador? Eu achei alguma coisa de bom. Tipo, tem alguma coisa que ele fez e tal. Kaique não fez nada. Não tem um lance. Não tem um lance. Só achei o dado que eu queria achar aqui. Eu achei o dado que eu queria achar. Perdas de posse de bola. O jogador que mais perdeu a posse de bola do Fluminense foi um jogador... Casares tá aqui, em terceiro, com 5.
com um jogador que jogou 15 minutos. Kaique. Perdeu a bola 6 vezes. Junto com ele tá Egídio, que jogou o jogo inteiro. 6 vezes. Kaique perdeu a bola, mais ou menos, uma vez a cada 3 minutos. E é um jogador que... Qual a característica boa de Kaique? O drible. Sabe quantos dribles Kaique tem? Nenhum, ó. Tá aqui na minha frente a estatística. André teve 2, Lucas, claro, teve 1, Luiz Henrique 1, Martinelli 1, Iago Felipe 1, porque ele perdeu a bola. Nenhum. Cruzamento. Vamos ver a participação de Kaique aqui nos cruzamentos. Nada. E nos desarmes? Kaique desarmou muito. Nada. Nos passes? 6. E ainda errou 1. Enfim, né? Kaique. Já tá com mais com a cabeça no Guardiola do que em Roger Machado. Não sei se é ruim também. Nenê vai ficar sem nota, obviamente. Fica sem nota num... Entrou já no final, não tem nem muito o que analisar. Já entrou no modo Bumba Meu Boi. Tanto ele quanto a Abel Hernandes também. 2 jogadores que entraram já numa hora em que o Fluminense já não tinha mais tática e avacalhou completamente. Também por culpa de Roger Machado. Mais uma vez, as 4 que entraram ou não resolvem nada ou vão muito mal. Ah, Gabriel, mas isso é um problema do elenco, pô. O banco é fraco. Abel Hernandes chegou com a aval de Roger. Casares chegou com a aval de Roger. Não chega um ponta porque Kaique ficou com o aval de Roger. Enfim, né? Estamos fora da Libertadores e essa foi a análise individual dos jogadores do Fluminense.